O que é a docilidade na etimologia da palavra? Docilidade na etimologia da palavra quer dizer que é aqueles que têm um coração ensinável. Olha que bonito isso. Você não sabia disso, né? Descobri esses dias também. Docilidade, quem tem na etimologia é um coração ensinável, que é ensinável, pessoa que está disposta a aprender. E aí o detalhe disso, por exemplo, quando ela provoca você a mexer nesse processo de ajudar famílias, um outro negócio, está mais aberta, é justamente por isso, pela essa docilidade, e ela sensível a isso, ou seja, a prever, a previsão vem dela, que é Deus falando naquilo que precisa ser bom para a família, ou seja, é Deus trabalhando isso, algo que vai gerar resultado para outras famílias e, consequentemente, também cuidar de vocês também. Então, assim, essa sensibilidade da mulher, eu gostaria tanto que os homens tivessem a inteligência, a consciência, vou trocar a consciência aqui, porque a consciência, e a consciência, gente, sabe o que é consciência? Consciência é a voz de Deus. Toda vez que você tem consciência, significa que a voz de Deus entrou aí. Aprendam isso. Tem consciência, a voz de Deus entrou aí. Então, quando a voz de Deus entra, aí as coisas mudam completamente. Então, tomar essa consciência que a mulher tem um papel brilhante de visão para a relação, de prever mesmo, cara, vai mudar seu casamento demais da conta. Demais da conta. Aceita isso, dói menos. Verdade. Simples assim. Cara, quando eu passei a escutar as profecias que essa mulher minha falava, eu falei, caracas, eu tô aqui com a Judite, com a Ruth aqui do meu lado, que são aquelas profetas, né? Como é que pode uma parada dessa? E eu nunca me dei conta disso. Você tá doido. Vou contar um fato só, por exemplo, de finança aqui. Eu tinha um problema sério, Miriam, lá atrás, na minha vida de primeiros anos de casado, que era emprestar cheque pré-datado pros outros. Hoje ninguém mexe com cheque mais, mas na época era um inferno. Ah, lá em Silvânia ainda tem muito. Tem muito, né? Eu emprestava muito cheque pros outros, mas não contava pra ela. O Satanás aparecia e ia lá falar pra ela que eu tinha emprestado um cheque pra ele e falava assim, ó, eu tenho que pagar seu marido, porque ele me emprestou um cheque. E eu não tinha contado pra ela, meu irmão. Pensa no inferno. Por quê? Porque ela falava assim, mas você emprestou cheque pros outros, não falou pra mim, pro fulano. E eu não falava mesmo, enganava, escondia os cheques pré-datados. E aí, resultado disso, quando eu passei a contar pra minha esposa sobre isso, ou seja, eu comecei a fazer em acordo com ela essa questão de emprestar cheque, sabe o que aconteceu? Adivinha? Alívio pra nação. Acabou. Pararam de me pedir cheque emprestado, meu irmão. Eu nem tenho cheque, nem uso talão direito. Então pararam de me pedir cheque emprestado. Mas por quê? Por conta dessa unidade, essa previsão fez com que não faltasse a provisão. Porque se você der um cheque pré-datado, se o cara não cobrir, o que você vai fazer? Se você for correto, você vai ter que pagar o cheque. Se você for malicioso, você vai assustar o cheque. Mas quem deu o cheque foi você. Não foi o terceiro, foi você que deu o cheque. Então hoje isso não acontece. Graças a Deus eu não lembro nem quantos anos faz que eu não empresto um cheque na minha vida. Por quê? Porque isso é sensível a essa docilidade de entender a previsão dela. Então é um negócio tão simples, uma sacada tão boba, o óbvio, meu irmão. Uma das coisas que eu falei essa semana numa palestra que eu estava fazendo no Grupo AVE é que o poder do óbvio. Se as pessoas entendessem o poder do óbvio, aquilo é tão óbvio que você não enxerga. É tão óbvio que a pessoa fica insensível. Então é um negócio muito maluco. Então é óbvio que se eu conversar com ela, determinados problemas que eu tinha, eu vou deixar de ter. É a comunicação. Comunicação. Diálogo. Então, Diálogo reina. se você não colocar o diálogo, vai ter diabo aí. Diabo. E você falando, eu lembrei que conversando com a minha mãe um dia e ela me falou alguma coisa de financeiro dela e do meu pai. Eu falei, mas só a senhora falar com meu pai. Ela, não, eu não sou igual a você, não dou conta de falar. Olha, e eu não sabia disso. Olha isso. Né, agora, há pouco tempo. Olha então, assim, tem muita gente que tem dificuldade de falar. E eu acredito que a pessoa tem que levar isso como um desafio. Pra não falar, é difícil. Não, eu tenho esse desafio e eu vou superar. Sim. Mesmo que seja difícil, vamos sentar e vamos conversar. Mesmo que não vai rolar muita coisa ali no começo, mas forçar a falar sobre isso.
né? Escreve o que quer falar, que às vezes no momento do diálogo não flui. Prepare o diálogo Sim. antes com o seu parceiro, não tem problema. Sim, Mas enfrente esse desafio, Sim. porque isso vai mudar Sim. o relacionamento. sim. É isso mesmo. Atravessa a ponte e depois queima. Pra não voltar mais É atrás. isso mesmo. É isso mesmo. Atravessa a ponte, depois queima. E outra coisa também que é importante você entender, assim, cara, esse esforço precisa existir. Esse desafio, ele vai exigir, é desafiador. Então não é difícil, é desafiador. Se você entender assim, se aquela mulher samaritana tivesse ido no poço e se ela não tivesse se esforçado para colocar ali, descer aquela corda ali para poder pegar água no fundo do poço, ela não tinha encontrado a água viva na porta do poço. A água viva era Cristo. Então ela teve dificuldade, sim, foi desafiador, sim, mas ela foi lá, buscou água no fundo do poço, né, meu amor? Mas encontrou água viva lá em cima. Então, ou seja, se você não fizer o seu papel de, mesmo com dificuldade, ir lá buscar no profundo mesmo, né? Quando você fizer esse esforço, Deus não vai colocar a mão para poder fazer aquilo que é seu. Tem coisas que o papel é seu, cara. O papel é seu. Então, nos relacionamentos, tem que entender qual que é seu papel e qual que é o papel de Deus. Para de colocar a culpa em Deus por um relacionamento, às vezes, que você olha, você só vê desgraça, mas Deus olha e vê graça. E derrama graça, mas você não consegue perceber nos detalhes. Né? Então, faça um grande esforço para viver uma vida extraordinária. A nossa missão aqui é dizer para você assim, ó, se você tá achando que tá ruim, é porque você não viu o pior, não. Verdade. Você não viu o pior. Se você tivesse a oportunidade de ver o pior mesmo, gente do céu. Tem histórias que vêm nessa mesa de todas as maneiras. O casal da semana passada, uma esposa recebeu um filho um esposo que desceu pelo telhado e caiu e quebrou a coluna em 3 lugares. 3 lugares. Tinha a chance de não mais andar. Movido por um milagre da Eucaristia, começou a viver uma comunhão com Deus na Eucaristia 1 ano. Começou a receber os movimentos. Poucos dias depois ela também caiu. Poucos dias depois ela cai também, quebra o quebra o braço. Nossa. Ele que recebeu 10 pinos na coluna, Ela recebeu 10 no pinos nos braços. E eu tô Nossa. até arrepiado de contar essa história, porque essa história me marcou muito. Porque às vezes você tá achando que você está diante de um casamento difícil, complicado. Meu marido bebe demais, meu marido isso. Hoje eu recebi uma mensagem com uma pessoa que dizia assim, o que eu faço para levar meus filhos para Deus? E eu respondi para ela, não é só você levar os seus filhos para Deus, é você trazer seu Deus para os seus filhos. Porque a gente está vendo uma percepção pequena. É uma curva que a gente fica insistindo em fazer, sendo que existe uma reta, irmão. Reta, não precisa de você ficar desdobrando tantas coisas. Assim, meu amor, e o que mais foi mais bonito foi ele falar que hora nenhuma ele reclamou. A dor dele maior foi quando a filha dele precisou dar banho nele. Sim, Ele não sentia dor nem nada, mas na hora que foi preciso da filha dele vir dar o banho nele, aí veio a dor. Então, assim, ele tava lá todo machucado, Constrangido. Essa história do Wellington da semana passada, juntamente com a Patrícia, me marcou muito. É um processo de cura, porque às vezes a gente Foram olha para tanta quebrados dificuldade, mesmo, né? né? Literalmente. E com certeza teve essa quebra por dentro que foi restaurada. Sim. Nossa, muito E ele está forte. sendo um milagre que ele está voltando a andar e Deus vai dar esse privilégio para ele. Tá com uma família linda, uma esposa extraordinária, enfim. O que nós estamos trazendo aqui para você é que tem coisas que você vai ter que fazer, cara. Não tem jeito de terceirizar. Se você mandar para Deus, pedir seu vizinho para fazer, não adianta. Não tem jeito. Não adianta você ficar escolhendo uma situação, adiando alguns processos, não vai resolver.